E vamos começar com o exercício 1, que ele dá os dados pra gente, fala que o alelo Azinho é o recessivo da doença. E aqui eu fiz o cruzamento pra ver em qual dá, Azinho, que é a fêmea com o macho, né? E na letra A ele pede qual é a probabilidade de, em 3 nascimentos, 2 serem doentes e um normal. E aqui, aí a gente fez esse processo da probabilidade porque ele não deu a sequência. Então a gente não sabe qual vai ser primeiro, doente ou normal. Então são 3 gestações e a probabilidade de serem 2 doentes e um normal é essa aqui. A número 2 fala de um casal, que a mulher é heterozigoto e ela apresenta uma alteração óssea, e o homem é homozigoto. E na letrada 2 ela pergunta que genotipos podem ter a criança clinicamente normais desse casal. E a gente, para justificar, né, a gente fez o cruzamento de azinho, coazinho, azão, coazinho. E a gente obteve esses dados aqui, azinho, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então, as chances de ele ter esse genotipo é de 50%. Então, a criança normal pode ter 50% desse genotipo. Na letra B, ele pergunta a probabilidade de o casal ter uma criança que não apresente nenhuma alteração. E aí a gente sabe que 50% vai ser normal, e aí os outros 50% ela pode ter chance de apresentar alguma alteração. Mas, desses 50% que pode apresentar a chance, 20% é homozigoto. Então, ele não vai carregar a doença. Aí, os outros 30% não vai manifestar. Então, por isso que tem esse 30% aqui, que é 50% mais 30% que eles não, da chance de não apresentar nenhuma alteração. E aí, a gente vai achar a probabilidade, né, da criança não apresentar nenhuma alteração com esses dois dados. Aqui a gente fez uma regra de 3, e com isso a gente obteve esse 60%. Então, a probabilidade de não apresentar nenhuma alteração é de 60%. Na número 3, ele traz um problema pra gente resolver. Ele dá as informações de que o desão é dominante da doença, que é de um casal de anões. E aqui ele também fala que se tiver em dose dupla é letal, então não é possível, né? E aí na letra A pergunta quais são os genótipos de cada indivíduo do referido casal. Então, como ele mesmo falou, que se em dose dupla ele é letal, então o desão é determinante. Então a gente chega à conclusão de que é esse aqui. E na letra B, fala quais é a probabilidade dela nascer, do filho desse casal, né? Nascer com a doença. E a gente fez o cruzamento. E a gente consta que é 2 de 3, né? 2 de 3 de nascer com pseudo-acondroplástico. A letra C fala como o casal já tem 3 crianças com pseudo-acondroplásia, qual é a probabilidade de um eventual quarto nascimento da criança nascer também afetada. Então, como a gente sabe que os nascimentos anteriores não interferem no nascimento que pode vir, a gente consta que a chance ainda é de 2 de 3. Na letra E, fala também, pergunta se o casal tiver planos para ter uma menina normal na relação e qual que é a probabilidade de espera desse evento. Então, a gente tem aqui a chance dela nascer menina e a chance de nascer normal. A gente fez essa multiplicação, né, que é a probabilidade, e a chance, uma probabilidade desse evento de acontecer, de espera, é de 1 de 6. Na letra E, fala que em outra família, com 3 meninos e 2 meninos, pergunta se é possível todos apresentarem a doença e serem homozigotas. E a possibilidade é nenhuma, porque aqui a gente sabe que homozigoto, que são anelos iguais, não é possível porque é uma dose dupla letal. Então, não é possível nenhuma. Na número 4, ele fala da pelagem dos coelhos, né? E aí ele dá os dados aqui de cada um. E na letra A, ele dá um possível cruzamento e pergunta quais são os possíveis fenótipos dos descendentes desse cruzamento. E aí, fazendo o cruzamento, a gente consegue achar o selvagem, chinchula, e a gente consegue achar esses três possíveis fenótipos. Então, aqui tá a porcentagem deles. E na letra B, que fala dos diferentes fenótipos, porque não podemos afirmar que esses coelhos são de espécies diferentes. E aí aqui a explicação foi que, pelo simples fato de eles possuírem genes semelhantes, e o fenótipo, por ser diferente, né, obviamente, ele não altera o genótipo. E os alelos surgiram com o cruzamento entre as espécies. Então, a gente sabe que o fenótipo é uma coisa e o genótipo é outra. No número 5, ele coloca um cruzamento entre rabanetes, né? Rabanetes redondos e alongados. Aí eu fiz esse esqueminha aqui pra separar, né? E na letra A, ele pergunta que tipo de herança ligada à determinação, né? E aí ele foi herança de dominância incompleta, pois houve uma mistura das características. Que mistura é essa que foi o rabanete redondo e o rabanete alongado. Na B,
fala pra demonstrar os cruzamentos citados do enunciado, né? E aqui primeiro a gente fez o primeiro cruzamento. E aqui, aqui é o primeiro cruzamento, aqui é o segundo. E aqui é os genótipos que deu esses cruzamentos. E é isso. Na 6, ele fala dos alelos da pelagem de cor, né? E aqui a gente tem preta, cinza e a branca. E ele também fala que o P é dominante sobre o B e que o C é dominante sobre o P e o B. E com essa informação, ele coloca o quadro de cruzamentos. E aí a gente fez de cada um aqui. E aí ele dá 5 alternativas pra gente. E de todos os cruzamentos que a gente fez, que foram 6, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e o sexto. E aí, depois de tudo, a gente teve a certeza que era a letra E, porque depois de todos os cruzamentos, a gente 2/4 de cinza, que é 50%, e branca e o preto deu 1/4, que é 25% de cada, 25% branca, 25% preta. E aí, com isso, a gente teve certeza que era a letra E, que é 25% tem a pelagem preta, 50% cinza e 25% branca. Na 7, ele coloca um sistema pra gente dos tipos sanguíneos. E na letra A, ele pergunta qual seria o tipo sanguíneo do João. E a gente consegue só observar que que seria o tipo sanguíneo A, né? Porque ele fala pra gente considerar que o pai do João apresenta somente aglutininas anti-B no plasma. Então, ele apresenta só esse tipo sanguíneo. E também pergunta qual é a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O. E a gente fez o cruzamento aqui. E aí a gente chegou à conclusão que seria, né, que esse aqui seria o tipo sanguíneo O, que seria de 25%. A letra B, ele fala pra gente considerar que João nasceu com eritroblastose fetal, né? E perguntando e pra gente explicar qual é a probabilidade do futuro irmão de João também apresentar essa doença. E a gente sabe que essa doença, ela é quando a mãe é negativa e o filho é positivo. Então, se o irmão do João for positivo e a mãe dele é negativa, a gente sabe que ele vai ter essa doença. Senão, também não vai ter. Na número 8, ele fala de uma fêmea heterozigoto marrom, né? E que ela teve 3 ninhadas. Aqui a gente vê. 3 ninhadas com machos diferentes. E aí a gente consegue já, logo de cara, eliminar algumas questões que fala, por exemplo, né? A gente vai analisar a letra A, que fala que uma era marrom homozigoto. Então a gente consegue eliminar 5, porque se o marrom fosse homozigoto, teria que ter uma ninhada todos marrom. E não é o que teve, né? E na B, fala que um era preto homozigoto. E logo também a gente vê que o preto é dominante sobre marrom, né? Só que ele tá afirmando que ele é homozigoto, então não é o caso, porque se fosse, ele teria também uma ninhada inteira de pretos. E a C também fala do albino, né? Fala que 2 era albino heterozigoto. E a gente sabe que o albino, ele é homozigoto. Aqui a gente fala, e ele é recessivo. Então ele tem que juntar com ele mesmo pra dar ele. E aí quando ele junta com o outro, não dá, por conta de ser recessivo, né? E a gente consegue chegar à conclusão da letra D. A letra E não é também, porque tá falando que 3 era marrom homozigoto, então também não tem. A letra D, porque a gente consegue fazer o cruzamento da fêmea com o de creme recessivo, né? E a gente consegue chegar à conclusão que deu marrom, 50%, creme, 25% e albino, 25%. E ele fala no D, 2 era creme heterozigoto. Então, a segunda ninhada, aqui a segunda ninhada, a gente consegue ver que 4, que no caso é 50%, 2 creme, que é no caso 25%, e 2 albinos, que é 25% também. Na 9, ele dá esse esquema pra gente e mostra que alguns indivíduos possuem a anomalia, né? E ele pergunta que o indivíduo 10 está preocupado em transmitir o alelo, já que o irmão dele também, ele possui, né, a anomalia. E aí que a gente consegue concluir que como os pais dele são heterozigóticos e o irmão dele é recessivo, ele possui, né, a anomalia, ele tem 50% de chance de transmitir e 25% de não transmitir. Então, a gente chega à conclusão que a letra C, que é 50%. Na 10, ele fala de um casal e pede pra gente calcular a probabilidade deles terem 2 meninos e um menino e uma menina. E aí aqui a gente fez as possibilidades deles terem, né, A sendo menina e B menino. E aqui a gente viu que tem 2 meninas, menina e menino, 2 meninos, menino e menina. Então, dessas 4 possibilidades, tem uma chance deles nascerem 2 meninos. Então, 1 de 4, que é 25%. E o outro também, que ele fala da possibilidade, que ele fala de ter uma menina e um menino. Ele não fala a ordem que tem que ser esse nascimento, ser primeiro menino, ser o primeiro menina. Então, tem 2 possibilidades de nascerem menina e menino.
de quatro possibilidades. Na 11, a gente tem todo esse esquema aqui. E ele pergunta na letra A, né, que alguns indivíduos têm a doença recessiva, a gente analisando. Ele pergunta na letra A quais indivíduos representados são obrigatoriamente heterozigotos. Então, a gente consegue analisar que aqui na segunda geração, os indivíduos 2 e 3, eles possuem, né, os alelos diferentes. Então, com isso, esses indivíduos. E na letra B, ele fala pra gente qual que é a probabilidade de o casal formado pelos indivíduos 2 e 3 terem mais 2 filhos, sendo ambos do sexo masculino e afetados, né? Então aqui a gente fez o cruzamento deles. Então a gente descobriu a chance de eles serem afetados e a chance de eles terem 2 filhos. E a gente fez aqui a soma da probabilidade, né? Na verdade a multiplicação. E aqui a gente multiplicou meio com meio e um quarto com um quarto, que deu a probabilidade de 1 em 64. Por que a gente fez esse meio aqui? Porque tem 50% de ser menina ou menino. Então, a gente consegue concluir que a resposta da B11 é essa probabilidade de eles terem 2 filhos masculinos e serem afetados.